Olá, meu nome é Karina e o objetivo do nosso pequeno vídeo hoje é trazer algumas orientações gerais sobre gravações de aula e webconf para vocês. Esses aqui são meus e-mails, mas no final dos slides eu também trago meus horários para gravações e também os meus... Então, o objetivo da gente hoje é trazer uma visão geral sobre o Connect Pro, que é essa ferramenta que a gente usa, e também algumas orientações básicas com relação aos slides que a gente utiliza dentro desse programa, que aí vocês fazem em casa e trazem no dia da aula ou no dia da webconf. E o que é o Connect Pro, né? O que é essa ferramenta que a gente usa? A gente chama de módulo, né? É um mecanismo que permite reuniões online, e no caso a gente também usa para gravar aulas e depois disponibilizar no Moodle para os alunos. E aí a gente pode usar áudio, a gente pode usar vídeo, a gente pode usar texto, tem o chat. E tudo isso compartilhado com um número quase que ilimitado de pessoas, contanto que essas pessoas tenham alguns pré-requisitos básicos, algumas ferramentas bem básicas. Que no caso seria uma conexão boa de internet, um browser, pode ser qualquer um, Internet Explorer, o Firefox, qualquer browser pode ser usado, e um plugin do Adobe Flash Player que qualquer computador hoje em dia tem. Então é apenas isso que qualquer polo, qualquer aluno precisa para ter acesso a isso aqui que a gente está tendo agora, certo? O Connect Pro Meeting, ele trabalha com vários kits, né, que são personalizáveis, a gente chama eles de pod. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. A gente tem aqui, por exemplo, uma configuração de pods para webconferência, né? A gente tem aqui um pod, que é o que a gente chama, os pods são informações, né, que estão na tela. Então, a gente chama isso aqui um pod de vídeo, que aqui tem a professora dando aula, né? Aqui tem um pod de participação. Então, todas as pessoas que estão participando da webconf, nesse caso aqui foi uma webconferência, estavam aqui listados, né? A gente tem um pod de bate-papo, então, se as pessoas quisessem conversar, os participantes dessa webconferência quisessem conversar, eles poderiam usar esse pod aqui. E aqui a apresentação de slides, que é o que a gente também está usando hoje, né? Então, essa configuração geralmente é o que você vai ver nos dias de webconferência, que a gente usa em webconferência, né? Então, qual é a diferença entre quando eu falo webconferência e aula gravada? A webconf, geralmente, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar, porque são sequências. A gente tem uma webconferência atrás da outra, uma aula atrás da outra em webconferência. Essas aulas acontecem no espaço de 1 hora. Então, quer dizer que a gente fica restrito a esse tempo. Então, geralmente, o que é que os professores tentam fazer? Dão 40 minutos de aula, né, na sua exposição teórica, digamos assim, e os 20 minutos finais eles são deixados para interação com o aluno. Então, os alunos podem fazer perguntas, comentários, podem voltar aos slides. Então, isso é sempre muito importante. Agora, só lembrando que a gente não pode ultrapassar esse limite de 1 hora nas webconf, porque senão vai acabar atrasando as outras aulas, né, que vêm em sequência. Com relação à gravação de aula, o tempo varia muito. Quem decide é o professor junto com a sua coordenação. Eu já gravei aula aqui de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora e meia. Então, isso aí é interessante que antes do professor vir gravar comigo, já tenha uma ideia de quanto tempo a sua aula vai ter. Certo? Os modelos dos slides, isso é muito importante, devem ser baixados diretamente lá na plataforma, lá no Moodle, na sala dos professores da UAB, na sala dos professores da ETEC, tem lá os modelos atualizados. Então, se você está usando o modelo antigo ainda, esse modelo aqui, ó, que a gente está usando, com esse cabeçalho aqui, com campus virtual, slide 5, esse aqui é o modelo atual que você deve baixar lá e utilizar para preparar sua aula e trazer no dia da gravação ou no dia da webconf. As aulas devem ser enviadas, né? Esse PPT, esse PowerPoint, essa apresentação que você fez, tem que ser enviada para mim com antecedência. Por quê? Porque eu tenho que ver se está com algum problema de configuração, eu tenho que preparar a sua sala para quando você chegar, não perder muito tempo nessa preparação. Então, se você mandar para mim por e-mail, é mais garantido que a gente vai ter uma aula ou uma webconf tranquila. Com relação às webconf, isso é mais importante ainda, porque a gente não tem tempo no dia da webconferência, aos sábados, de estar arrumando slide ou de estar carregando slide. Então, você é obrigado a mandar para mim com uma antecedência de até 72 horas para a gente poder arrumar a sua sala antes do sábado. Uma outra coisa que é importante dizer é que apenas os alunos nos polos podem participar dessa webconferência, né, por determinação da própria diretoria
Existe um endereço em que você poderia ter acesso, mas por determinação aqui da nossa diretoria de ensino à distância, a gente não disponibiliza isso, apenas os alunos nos polos podem ter acesso à sua webconf, tá bom? Então, com relação à comunicação com o aluno via webconf ou na gravação, muitos professores perguntam e têm dúvidas. Só lembrando que eu estou disponível para responder outras dúvidas aqui nos meus horários também. Se quiser ligar, quiser vir aqui no estúdio um dia ou 2 dias, uma semana antes da sua gravação para tirar todas as suas dúvidas, também eu estou disponível aqui sempre para tirar essas dúvidas. Mas só algumas informações básicas. Com relação à roupa, com que roupa eu posso vir gravar? Bom, vocês estão vendo que eu tenho aqui um fundo verde, né? Então, nesse fundo verde, por exemplo, se eu tivesse uma roupa muito verde aqui agora, ia ficar um pouco confuso. Uma roupa verde parecida com esse fundo aqui não ia ficar muito legal. Mas, de uma maneira geral, como a gente não sabe exatamente a realidade que a gente vai encontrar em cada gravação, esse banner pode mudar para outra cor, por exemplo, o que é garantido que a gente não vai errar, certo? A gente tem que usar cores sólidas, né? E evitar cores muito fortes para não chamar a atenção. O objetivo é chamar a atenção para a nossa aula e não para a nossa roupa. Então, evitar tecidos muito estampados, cores muito fortes, né? E as listras, elas também não ficam muito bem no vídeo. Principalmente as listras que são mais fininhas, elas não dão uma leitura meio confusa. Então, evitar ao máximo aquelas listras, principalmente homens, tem umas camisas que tem umas listras cinza e pretas que elas dão um errinho de leitura no vídeo. Então, evitar, preferir cores mais sólidas, né? Nas gravações, a gente deve lembrar que o aluno é a câmera. Então, você está vendo que eu estou lendo meu slide aqui, mas eu tenho que lembrar que eu estou conversando com você ali, certo? Então, o tempo todo a gente tem que estar com essa interação para o aluno se sentir incluído, né, na nossa conversa. Olha só o professor Geraldo aqui, ele está mostrando uma equação aqui, né, desse lado, mas aqui, ó, ele consegue olhar perfeitamente, se comunicar com o aluno. Ele está olhando para a câmera, está até apontando para o aluno assim, para ter certeza que o aluno está entendendo o que ele está dizendo. Como uma conversa mesmo, apesar dele não estar vendo o aluno do outro lado, né? Bom, a ideia é que seja uma coisa bastante descontraída, né? Que a gente não imposte a voz, que a gente não mude a tonalidade normal da voz da gente, que a gente não fique muito formal, não use palavras que a gente não usaria normalmente em sala de aula. É como se fosse uma aula normal, uma aula que você dá na sua sala de aula normal. E, assim, é possível errar, como eu já errei, gaguejar, né, esquecer, pedir desculpa e voltar. Não quer dizer que a gente vai parar o vídeo e vai começar de novo, porque a gente está, na verdade, gravando o momento do professor. Você está expondo as suas ideias, expondo a sua aula, e acontece, às vezes, a gente, né, de esquecer alguma coisa ou de gaguejar. É normal, a gente continua e bola para frente. Acontece também, muitas vezes, da gente querer cair naquela de ler os slides, está um pouco nervoso, né, ou nervosa, e ficar com medo e começa a se concentrar demais nos slides. Isso não é legal, isso não configura a aula. Então, é interessante que a gente use os slides para se basear, mas lembre de conversar com o aluno e possa elaborar também na nossa aula normalmente. E só para lembrar que a câmera é nossa amiga, né? Ela não é um monstro que vai engolir você, ela na verdade está aqui apenas como uma ferramenta no ensino à distância, mais uma ferramenta poderosa para a gente poder levar conhecimento em todos os polos e poder conversar e interagir com nossos alunos aí em todos os polos que a gente tem espalhados, né? Então, só lembrando algumas ferramentas bem importantes que a gente vai sempre usar nas nossas webconferências e também nas gravações, certo? Essa ferramenta que eu estou usando aqui, por exemplo, ó, não sei se vocês podem ver, essa verdinha, a gente chama ela de ponteio. Ela serve para destacar, ela é verdinha, né? E ela está localizada aqui, ó, nesse canto inferior da tela, inferior direito, né? E você seleciona aqui para poder utilizar ela. Quando não quer mais utilizar, você pode simplesmente desselecionar aqui e continuar sem que ela apareça, certo? A gente também tem uma outra ferramenta aqui, que é bem importante, que é a de desenho, certo? Antes de eu mostrar de desenho, só lembrando que eu estou passando os slides, ó, aqui, ó, utilizando essas duas setas, para trás, se eu quiser voltar, certo? Para frente, aqui. Tá certo? A gente usa a seta para frente e para trás. Então, voltando aqui à ferramenta do desenho. A gente tem várias ferramentas possíveis de desenho aqui, certo? Muita coisa legal mesmo. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode fazer um desenho. Deixa eu ver aqui. Vou só passar para vocês. A gente pode usar essa primeira ferramenta aqui, que é esse lapisinho
que está aqui para a gente desenhar, ó. Então, eu acabei de desenhar aqui o número 1. Se eu esqueci, por exemplo, de escrever algum número, eu posso usar essa ferramenta aqui, que é a minha primeira ferramenta selecionada, certo? Eu posso também, ó, aqui nessa outra ferramenta, deixa eu ver aqui. Essa outra ferramenta aqui é a de sublinhar. O que ela faz? Eu posso destacar algum texto. Por exemplo, deixa eu abrir ela aqui. A ferramenta de sublinhar, eu posso fazer assim, ó. E ela destaca alguma coisa, ela risca alguma coisa. Fora isso, eu tenho outras ferramentas também, né? Tem uma ferramenta de desenho, que é um traço, uma linha que eu posso fazer em vários ângulos, em várias formas. Tem uma ferramenta de desenhar quadrado, né, de desenhar círculo. No caso aqui está meio oval, né? E também posso escrever em cima do que eu já escrevi. E tem uma ferramenta também que chama carimbo, que ela serve para deixar uma setinha no slide e essa setinha fica no slide, ela não sai, ao contrário daquela verdinha que a gente usa. E aqui, maneiras de desfazer são várias, né? Então a gente pode simplesmente desfazer aqui sem problema nenhum. Então, só voltando, relembrando as ferramentas, certo? Eu posso escrever, como você está vendo aqui, ó, usando essa ferramentazinha aqui de escrever em cima do slide. Posso usar o carimbo, que é essa outra ferramenta, aqui para desfazer o que eu fiz, e aqui uma borracha, certo? As ferramentas de desenho. Esse aqui é só para selecionar. O desenho é um lápis, foi com o que eu desenhei esse número 1 aqui. Essa ferramenta aqui é um marcador de texto, que você pode, inclusive, mudar de cor, certo? Então, só dá uma olhadinha aqui na ferramenta de marcador de texto para você ter uma ideia. Eu marquei aqui de azul, só que agora eu quero mudar essa cor para amarelo, então eu posso fazer isso. Eu posso mudar e agora meu marcador está amarelo, né? E aqui a borrachinha para apagar também. Então essas são as ferramentas que a gente pode usar para tornar a nossa aula mais interessante, para a gente de repente incluir informação que a gente não tinha pensado antes de fazer o slide. São algumas das possibilidades do Connect Pro. Uma coisa que é importante a gente saber também é que existem níveis de participação e de interação com o aluno. E o aluno, para ele conversar com a gente durante as webconferências, ele tem que levantar a mão nesse ícone aqui que está no canto inferior esquerdo da tela e pedir para conversar com você. Então, quando o aluno levanta a mão e eu concedo o microfone para ele falar, ele tem que lembrar de tirar o cadeado para poder falar, certo? Então, esses são os passos de interação do aluno. Ele teve alguma dúvida durante a aula, ele vai levantar a mão através desse ícone aqui, esse aqui, que está no canto inferior, e aí a gente vai deixar ele conversar, ele vai ter o microfone para conversar com você, e aqui a gente vai liberar o áudio para que vocês possam ter um momento de interação. São ferramentas muito interessantes que possibilitam que o aluno possa tirar suas dúvidas e possa conversar com você também. Certo? Um erro muito frequente que a gente tem batido muito nessa tecla, sobretudo para os professores de matemática, é os erros de configuração que acontecem com fórmulas, geralmente. Então, o pessoal que usa o Equation ou que digita fórmulas direto no PowerPoint não pode de maneira nenhuma fazer isso, porque a gente está tendo muitos erros de configuração quando a gente passa essas fórmulas, esses slides com fórmula, para o PowerPoint. Então, o que é o mais indicado? É a gente fazer essas fórmulas e transformar elas em um JPEG, em qualquer arquivo de imagem, e pegar essa imagem e colocar no slide. Não fazer as fórmulas direto no slide, porque senão na hora H não vai aparecer suas fórmulas, vai aparecer tudo assim, ó, como foi esse slide aqui, desconfigurado, certo? Então, se lembrar de a gente não digitar as fórmulas e sim utilizar sempre figuras para colocar nos slides das nossas aulas. Como o professor usou aqui, ó, ele usou o Equation, mas aí ele fez um print screen da tela e colou aqui e não teve problema nenhum para o aluno ver direitinho a fórmula que ele estava pensando. Então, esses próximos slides aqui, rapidinho, para a gente finalizar, são só algumas orientações básicas sobre apresentação com slides, que a Gisele, que na verdade elaborou essa parte,
tem essa apresentação completa lá na plataforma, vocês podem baixar e ter com mais detalhes. Aqui são só algumas dicas básicas, relembrando o que ela já tem falado lá na plataforma. Para a gente evitar, como nas cores, também nos slides, evitar cores muito fortes, né? Preferir cores sólidas, sóbrias, né? E evitar aqueles degradês, aquelas texturas, muita animação, e evitar aquelas animações bombásticas, aquelas coisas que aparecem, né? E que acabam atrapalhando a visualização, sobretudo nas webconferências. Evitar colocar coisa demais, poluição, figura, junto com texto, junto com animação, tudo num slide só. Evitar isso, porque isso acaba sendo confuso para o aluno entender lá do outro lado. Então, olha só, não usar assim, evitar os degradês, né, evitar essas cores que dificultam a leitura, sobretudo de longe. A gente, às vezes, os alunos nos polos estão numa distância considerável do computador e tem a visão até um pouco atrapalhada por conta disso. Então, preferir as cores sólidas, né? Um preto com um fundo branco, um branco com fundo preto, cores mais visíveis a uma certa distância. O tamanho da letra é importante, né? A gente tem que se lembrar que os alunos estão nessa distância, então preferir menos slides, preferir mais slides com letras maiores, né, do que menos slides com mais conteúdo. Então, diluir o conteúdo para que a informação possa aparecer de forma bem visível, bem legal para o aluno entender, certo? Manter o padrão visual, né, de alinhamento, que é importante. Então, se você colocou uma foto aqui, lembrar de alinhar junto com o texto para ficar bonitinho o seu padrão, né, visual. E aí também lembrar, se você usou o cabeçalho lá do seu título centralizado, lembrar de colocar centralizado até o final, não variar muito isso. A uniformidade é muito importante, dá um visual, né, profissional, um visual mais bonito aí para o seu trabalho. E também uniformizar a questão de texto, de cores. Então, se você começou a usar Arial, vai com Arial até o fim. Se começou com o corpo de texto 30, vai com 30 até o fim nos títulos, né? Então, tentar padronizar para ficar bonitinho também nas cores e com tudo mais. Bom, essas foram as dicas rápidas que eu tentei passar para vocês hoje. Fico à disposição para mais informações. Esses aqui são os meus e-mails, web.conf@ead.fpe.edu.br. O pessoal, que é carina.com.br, os 2 celulares e os meus horários. Só lembrando que eu estou aqui nas segundas, nas terças e nas quartas, só que quando a gente tem o webconf no sábado, eu não venho nas quartas, então fica segunda, terça e sábado, tá bom? E aqui meu blog, para quem quiser dar uma olhada também. Um abraço e fica à disposição para qualquer informação, tá bom? Valeu, tchau, tchau.